Semana passada fui requisitado para ir no hospital da unção dos enfermos, como praticamente toda semana. E nós programamos para visitar o doente e ir embora. Por causa de toda a situação de contaminação, não podemos ficar muito tempo na UTI. Então o padre vai, dá unção dos enfermos na pessoa que foi pedido e vai embora. E aconteceu mais uma vez um fato que deixou o coração do padre muito triste. Esta é a segunda vez que me acontece isso, e que me faz me refletir muito sobre a importância de nos colocarmos diante de Deus com seriedade, de tratarmos a nossa vida espiritual de fato com seriedade. Fui dar unção dos enfermos, uma pessoa que já estava inconsciente, e perto desse leito de hospital tinha uma pessoa que ficava me olhando. É muito comum que o padre vai de batina e no meio de tudo que é branco no hospital, a batina preta do padre se destaca. E aí coloca a estola roxa no pescoço, e aí muitos vêm pedir confissão, alguns funcionários pedem uma bênção especial. E eu fui, depois de dar unção dos enfermos nessa pessoa que me pediu, a família pediu, eu fui no leito daquela pessoa que estava me olhando. E me chamou a atenção o lugar de onde ele era. São Félix do Xingu. Para quem não sabe, fica no Pará, a 1.500 quilômetros daqui. O que me deixou interessado nele, porque meus parentes são de lá, de parte de pai. Eu nunca fui lá visitar, tenho vontade. E aí, a partir disso, eu comecei a puxar conversa com ele. Disse que meus pais, meu pai, a família dele mora lá no Pará, e disse que tem vontade de conhecer. E conversando com ele, perguntei: você é católico? Ele: sou católico. E o que você tem? Ele falou que estava com câncer, estava muito mal. E conversando com ele, eu perguntei: você não quer se confessar? Afinal, temos a faca e o queijo, só você cortar. Tem um padre aqui e tem você aqui com os seus pecados, com certeza. Você quer se confessar? E a resposta, que me deixou muito mal: não quero me confessar. E eu perguntei: por que você não quer se confessar? E se não tiveram amanhã? Ele disse: não, depois eu me confesso. Depois eu me confesso. Isso me fez lembrar de uma imagem que muitos devem ter em casa, a imagem de Santo Expedito. Quem tem a imagem de Santo Expedito, seja em gesso ou também como um santinho em casa? Quem tem? Levanta a mão. Muitos de vocês. Mas tenho certeza que quase ninguém reparou no detalhe que passa despercebido nessa imagem. Toda a imagem de Santo Expedito tem duas palavras escritas em latim. Santo Expedito carrega uma cruz branca na mão direita. Nessa cruz está escrita uma palavra: Hodie, que significa hoje. E embaixo de Santo Expedito, no pé dele, tem um corvo preto. E nele está escrito também uma palavra: cras. Cras é o barulho que lembra quando o corvo faz os seus sons. Cras, cras. Só que ali tem um significado também teológico, porque a palavra cras significa amanhã. O que significa isso? Na cruz de Santo Expedito está sendo dito: hoje. E o corvo, que simboliza o demônio, o Satanás, o encardido, como dizia Padre Léo. Cras, que vem da voz do demônio, amanhã. Encaixa perfeitamente com esse fato que me aconteceu. Amanhã eu deixo para a conversão. Não, amanhã eu me confesso. Quantas vezes aqui no confessionário chega pessoas que: padre, eu estou há 1 ano tentando vir, não consigo vir. Eu estou há tantos meses querendo me confessar, mas sempre eu digo: amanhã é um dia melhor. Amanhã é o dia de nos convertermos. De onde vem essa tentação? De Satanás, que sempre diz para nós isso: deixa para amanhã a sua conversão, vai dar tempo. A ilusão que nós caímos de que teremos tempo de conversão, que teremos uma segunda chance, que teremos a mesma graça que o ladrão que morreu do lado de Jesus, que recebeu o céu no instante da morte. Nós achamos
que teremos tempo amanhã, depois que eu ficar velho, Padre. Não, depois que eu ficar velhinho, que eu não tiver tentação mais, que não tiver como mais pecar, aí eu me converto. Não, amanhã, deixa eu curtir mais um pouco o meu adultério, deixa eu curtir mais os meus pecados, deixa eu curtir mais esta dívida aí que eu tenho acumulado faz tempo, daquela pessoa que eu peguei um dinheiro emprestado. Deixa para amanhã a minha conversão. Não, amanhã me confesso. Deixa eu curtir mais um pouquinho a vida. Quando eu estiver bem velhinho, ou quando eu estiver acamado e não tiver como mais pecar, aí eu procuro um padre. Não, deixa para amanhã, para eu começar a rezar mais intensamente. Não, amanhã eu começo a Bíblia. Amanhã eu começo a rezar mais, a levar a sério a minha vida espiritual. Amanhã, crás, enquanto a cruz de Cristo está escrito, hoje. Porque se não for hoje a nossa conversão, ela nunca virá. Nunca virá. Quando eu contei essa história para o seminarista, que está dando catequese ali atrás, ele me contou que algo semelhante aconteceu com Santo Afonso Maria Ligório, um grande santo da Igreja Católica que viveu no século XV. Ele era um bispo formado em teologia moral, e ele também foi visitar um doente, e Santo Afonso se deparou com a mesma situação. Ele não queria se confessar, ele não queria se arrepender dos seus pecados. Já no leito de morte, no leito da sua cama, morrendo nas últimas, este homem se recusava a se confessar, e Santo Afonso não insistiu. Mas impressionante foi a atitude dele depois. Santo Afonso, vendo que aquele homem não queria o perdão, que ele não queria se confessar com o padre, Santo Afonso fez algo inusitado. Ele começou a ficar olhando para o doente, silencioso. Ficou olhando assim, sem piscar, por muito tempo. E aí perguntaram: por que você está aí olhando para mim? Começou a ficar incomodado o doente, né? Um padre que ficou parado olhando para ele sem falar nada. Imaginem a cena. Aí Santo Afonso, depois de muito tempo, soltou: eu estou vendo um condenado se perdendo. Eu quero saber como é que um condenado se perde. Interessante, né? Ele ofereceu a graça, ofereceu a salvação, e agora ele, dessa maneira didática dele, estava ali interessado em ver como um pecador se perde. Um pecador que não se arrepende se condena. Vamos esperar chegar esse dia? Com certeza não, irmãos, porque é hoje o dia da salvação. Irmãos, mas nós não podemos nos converter se não sabemos o porquê dessa conversão e o que significa converter. Essa palavra, ela vai se repetir muitas vezes no tempo da quaresma. Aliás, quaresma significa conversão. Por isso as penitências, por isso os jejuns, a esmola, o sacrifício. Por isso tudo aquilo que fazemos nesse tempo próprio da quaresma. Porque tem um único objetivo: voltar o nosso coração para Deus. Uma grande voz ecoa nesse tempo da quaresma, a voz de Deus que nos chama de volta para Ele. Isto é converter, é reconhecer que o caminho que estamos trilhando não nos leva à felicidade, que muitas vezes o caminho, esta proposta de pecado que muitos se colocam na vida, não conduz à santidade, que é o caminho de felicidade. Portanto, este Deus que me chama a voltar para Ele, quer que estejamos bem próximos dEle. Volta para o seu Senhor, volta para Deus. Este é o grande grito, o grande clamor de Deus para a humanidade. E Ele nos diz que, embora o nosso pecado pareça ser grande, o nosso pecado pareça ser vergonhoso, irmãos, o amor, a misericórdia de Deus é infinitamente maior. Por isso nós não podemos desesperarmos da salvação, não podemos deixar para amanhã.
tem que ser hoje a sua decisão. Conversão também é decisão. Não basta sabermos o caminho que temos que trilhar, mas temos que entrar nesse caminho e com todas as nossas forças irmos em direção a Cristo. Não importa o que apareça de barreira, de tribulação, não importa as pedras, os buracos que aparecem, temos que seguir em frente, irmãos, sem desistir, sabendo que Deus está do nosso lado. Embora o caminho seja difícil, como disse Jesus, embora o caminho que leva à salvação seja apertado, seja estreito, e poucos são aqueles que entram, nós temos que ter a coragem, que vem também do Espírito Santo, de tomarmos a nossa decisão por Cristo, de falarmos não para o pecado, não para tudo que nos afasta de Deus. Do contrário, como diz no Evangelho, morreremos todos do mesmo modo. Este é o alerta de Jesus no Evangelho de hoje. Se vós não converterdes, e Jesus repete 2 vezes isso, se vós não converterdes, morrereis todos do mesmo modo. E que modo é esse que Jesus está falando? Morrer no pecado. Jesus deu 2 situações, 2 exemplos. Primeiro, os galileus que morreram oferecendo sacrifícios. Aqui não se dá muito detalhe no Evangelho, mas se imagina que esses sacrifícios sejam sacrifícios pagãos, oferecidos aos deuses. Aqueles galileus morreram no pecado, não imaginavam que morreriam no instante do pecado. Também os 18, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, Jesus alerta: se vós não converterdes, morrereis do mesmo modo. Não é que Jesus está alertando que vamos morrer de acidentes, ou morrer de modo inesperado. O alerta de Jesus é que, se nós adiarmos a conversão nossa, morreremos em pecado, e depois da morte não há conversão. Depois da morte não há salvação, irmãos. Não podemos pressupor que teremos uma segunda chance. É hoje, agora, você tem que tomar a decisão de uma vez por todas por Cristo. É por isso que é importante a conversão, porque o que está em jogo é a nossa alma, que é eterna. O que está em jogo é a eternidade, irmãos. Será que não vale a pena renunciar a tudo aquilo que é temporal, tudo aquilo que é passageiro em nossas vidas, para abraçar a eternidade, a coroa incorruptível da glória que nos fala São Paulo? Sim, irmãos, os sofrimentos da vida presente nem merecem ser comparados com a glória que nos espera na ressurreição, e é para isto que é orientado os sacrifícios. O sofrimento, tudo isso faz um sentido, tem um sentido espiritual. Se sofremos com Cristo, o nosso sofrimento não é estéril, não é em vão, mas o nosso sofrimento, unido ao de Cristo, adquire de fato um valor redentório, um valor de salvação. E para encerrarmos, leio Efésios capítulo 5. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta, acorda desta morte. Uma das músicas mais bonitas, se não a mais bonita da Quaresma, é a que cantamos na quarta-feira de cinzas, e toda sexta-feira da penitência eu puxo essa música. Existe uma estrofe da música que quase nunca chegamos nela, que é o seguinte: vais pecando, vais de horror e mais horror, filha, acorda dessa morte, já não sejas pecador. Filha, acorda dessa morte, já não sejas pecador. Vais pecando, de horror e mais horror. E agora Deus como que pedindo e suplicando: filho, acorda desta morte, acorda desta ilusão, acorda
desta vaidade, deste orgulho, já não sejas mais pecador. É Cristo que te chama, irmãos, para junto dele, porque Ele sabe que só junto dele teremos a plena saciedade, a aventura completa e a felicidade perfeita.